contribuir para que as pessoas alcancem uma vida plena. Esse é o nosso propósito e é por ele que os nossos mais de 2.500 colaboradores se dedicam diariamente. Libes, porque se trata da vida. Bom, a agenda de hoje, nós vamos contar com a presença da doutora Grace Lozana, presidente executiva da Sociedade Brasileira dos Profissionais de Pesquisa Clínica, doutor Gustavo Giroto, que é diretor científico do Centro de Oncologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, também investigador do CIP e diretor de pesquisa clínica da SBOC. Também com a doutora Raquel Hickelmann, que é diretora da Oncologia Clínica do Centro de Oncologia AC Camargo e presidente do Grupo de Tumores Gastrointestinais. Eu já de cara vou avisar para vocês que o nosso próximo encontro, esse de hoje é maravilhoso, o próximo encontro é imperdível. Nós vamos falar sobre aspectos regulatórios na pesquisa clínica. No dia 30 de setembro, vamos ter a presença da senadora Ana Amélia, doutor Fábio Frank, doutor Barrios, vamos estar discutindo aqui os aspectos regulatórios e como é que é essa ação legislativa para a gente conseguir avançar nesse processo. Bom, não vamos perder tempo, eu vou chamar a doutora Grace Lozana para fazer a primeira apresentação de hoje. Lembrando a vocês podem ir mandando as perguntas pela internet, a gente vai juntar essas perguntas e responder no final. Mas não precisa esperar o final para mandar a pergunta não, viu, gente? Doutora Grace, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Luiz, eu é quem agradeço aqui ao convite da Libes, cumprimento aqui o doutor Gustavo, a doutora Raquel, sempre um prazer compartilhar aqui um espaço com vocês, né? Muito bem, aqui me foi dada uma incumbência de falar um pouquinho sobre o histórico e a evolução dos CEPs, né? E como é que a gente entende um comitê de ética protegendo a participação aí dos indivíduos que se submetem aos testes clínicos. No Brasil, nós começamos a falar deste sistema, ou começamos a falar de CEP, e aqui eu quero pensar só no Brasil, né? Não vamos aqui nos reportar a Declaração de Helsinki, Informe de Belmont, a gente seguramente teve um histórico que começou aqui lá nos anos de 40, 45, por questões relacionadas à guerra, nós temos muitas coisas que aconteceram ao longo da história, mas acho que vale a pena, baseado em tudo que aconteceu e que, evidente, fez com que pessoas fossem submetidas a testes de uma maneira absolutamente fora de qualquer padrão, vamos voltar aqui e chegar um pouquinho no Brasil. No Brasil, em 1988, nós já falávamos em comitês de ética em pesquisa. Através de uma resolução, poucas pessoas se falam dessa resolução, mas era a resolução de 88. Essa resolução era uma norma de pesquisa em saúde, uma norma bastante interessante até, porque como norma de pesquisa em saúde, ela já falava de pesquisa que falava de material genético, pesquisas com mulheres em idade fértil, era uma resolução, como eu disse, pesquisa em saúde, era bastante abrangente. No entanto, essa resolução perdurou durante um período até que não muito longo. Quando eu comecei a conduzir pesquisa clínica aqui no Brasil, eu usava essa resolução. Naquela época, o Brasil não tinha CEP, não tinha CONEP, não tinha Anvisa, não tinha nada disso, mas tínhamos a resolução de 88, que já se baseava em muitos códigos, né? Códigos, evidentemente, conhecidos e consagrados aí ao longo da história, né? Como eu disse, Declaração de Helsinki, Código de Nuremberg, Informe de Belmont, então nós já tínhamos um conjunto de regras. Em 1995, especificamente em 1995, indo atrás até do que o mundo estava discutindo, para quem trabalha com pesquisa vai entender, nós já tínhamos naquela ocasião o ICH e já estávamos discutindo o que hoje todos nós conhecemos como Guia E6. Então, houve naquele momento uma conversa com o ministro da Saúde, que é a doutora Adib Jatene, que seria necessário que o Brasil tivesse algum regramento que trouxesse mais à tona conceitos, alguns deles já dentro da resolução de 88, mas que também estivessem em sintonia com o que se discutia e que vinha sendo discutido no guia que em 1996
acabou sendo publicado, que era o Guia de Boas Práticas Clínicas. Parece não haver uma relação, mas há sim, né? Eu posso dizer isso porque eu participei naquela ocasião de algumas dessas discussões, razão pela qual a resolução 1 de 88 acaba sendo revisada, existe um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional de Saúde, o doutor Adib Jatene pede para que o doutor William Saad coordene este grupo. Este grupo, então, coordenado pelo doutor William Saad, ele trabalha para revisar a resolução 1 de 88, mas já com o olhar do futuro, entendendo que nós deveríamos entrar nesse cenário internacional e garantir que o Brasil fosse visto como um país que realmente se preocupava com os aspectos éticos. Nasce, então, o sistema CEP-CONEP no Brasil em 1996, mas fruto, sem dúvida nenhuma, do que já vinha sendo discutido ao longo de décadas e no Brasil, pela Resolução 1 de 88. Qual é a grande ideia, né, quando a gente fala de Comitê de Ética em Pesquisa, de proteção aos indivíduos que fazem, que nós acabamos, né, por usar, né, a gente usa esse termo, não é muito interessante, mas é isso que a gente faz, né, nós vamos utilizar os indivíduos para que, a partir dessas pesquisas com esses indivíduos, a gente gere algum conhecimento. E o que fica é, primeiro, o Brasil cria um sistema, e agora não mais, né, pensando em pesquisa em saúde, como era, 1 de 88, mas o Brasil cria um sistema que se chama Sistema CEP-CONEP, que avalia estudos envolvendo seres humanos. E essa é a grande, né, missão desse sistema, avaliar projetos em todas as áreas do conhecimento. Curiosamente, em que pese esse sistema ter 24 anos, até hoje, muitas pessoas olham para este sistema, olham para os comitês de ética e ainda acreditam que ele é um comitê só para a área da saúde. E é isso que a gente sempre fala, não, esse sistema, ele é um sistema para todas as áreas do conhecimento, ciências humanas e sociais, ciências da saúde. E qual é o grande objetivo dele? Avaliar os seus projetos nos aspectos éticos e garantir o quê? Integridade, bem-estar, direitos e segurança dos participantes de pesquisa. Então, se a gente pudesse, né, resumir o que o Comitê de Ética faz, e eu diria não só o Comitê de Ética, mas o sistema CEP-CONEP, né? Hoje o Brasil tem mais de 800 comitês de ética espalhados por todo o Brasil, né? São muitos os comitês de ética. A região Sudeste, sem dúvida nenhuma, tem a maioria dos comitês, né? São quase 400 comitês na região Sudeste, frente aos mais de 800 comitês. Esses comitês constituídos por uma equipe multitransdisciplinar, e isso traz, sem dúvida nenhuma, uma relevância muito grande para esse sistema, ou seja, você discutir sobre diferentes visões, quais são os direitos, o bem-estar, a integridade daquele indivíduo que participa da pesquisa. Hoje, quando a gente pensa neste sistema, o sistema foi traçado todo nesta linha, né? Ou seja, criou-se um sistema para avaliar estudos em todas as áreas do conhecimento e, portanto, para avaliar pesquisas com seres humanos. E aí, quando você vai para a definição do que é pesquisa com seres humanos, você se depara com uma definição extremamente abrangente, ou seja, fazer uma pesquisa envolvendo um ser humano é fazer uma pesquisa que envolve um indivíduo no seu todo ou em partes dele, incluindo o manejo de dados, de informações, de material biológico. Portanto, todas as pesquisas que, de alguma forma, são desenvolvidas através de uma metodologia, né, através de um método científico, e que, de alguma maneira, vão nos trazer informações, e estas informações terão sido geradas por informações provenientes de pessoas, seja esta pessoa na sua integridade ou em partes dela, e aqui eu falo de estudos que envolvem avaliação de prontuários, seja ele dados reais no momento ou dados passados, material biológico que está estocado, ciências humanas e sociais. A gente hoje imagina, aliás, imagina não, né? Já temos hoje uma infinidade de estudos sobre
como as pessoas estão se sentindo nesta época de pandemia. Vários estudos na área da psicologia estão sendo feitos, vários estudos na área de comportamento estão sendo feitos, e todos esses estudos, obrigatoriamente, passam pelo sistema CEP-CONEP. Então, quando a gente pensa, né, como que os comitês protegem essas pessoas, eu não diria que é o comitê quem protege, né? Nós temos ali um colegiado, nós temos um pesquisador consciente das suas responsabilidades, e ele, então, depois de garantir que aquele projeto tem sentido, ele encaminha para este colegiado, e este colegiado, através de um conjunto de discussões, as pessoas às vezes falam muito mal do nosso ambiente regulatório, como você disse, não é, Luiz? Amanhã, no próximo encontro da Libes, vai ser muito interessante, nós temos aqui várias pessoas discutindo, por exemplo, o PL 7082, e a gente ouve muito uma ideia de que o Brasil tem prazos regulatórios muito ruins, e, de repente, não é só esse o lado da moeda, né? A gente tem que entender que a gente precisa de pesquisadores muito bem orientados, de comitês de ética orientados, de centros de pesquisa muito bem orientados. Então, hoje, quando a gente pensa, os comitês de ética, historicamente, no Brasil, pelo menos, né, eles protegem o participante de pesquisa? Gostaríamos de dizer que sim, porque este seria o papel dele. Né? O papel dele seria garantir, através de um protocolo que chega até ele, entendendo que protocolo não é só o projeto, ou seja, o comitê de ética não avalia só o projeto de pesquisa, ele avalia o projeto, avalia o currículo dos pesquisadores, avalia o orçamento dos estudos, avalia a estrutura onde esse estudo vai ser desenvolvida, razão pela qual, muitas vezes, um mesmo projeto ele pode ser aprovado por um comitê e não ser aprovado por outro, porque não é só o projeto que merece uma avaliação, né? Quer dizer, a gente tem que avaliar como um todo. Então, se o comitê de ética, de fato, entender que ele não é polícia, né? Porque isso é um problema. Eu também tenho que admitir que alguns membros relatores de comitê de ética, isso eu já ouvi, eles se acham acima do bem e do mal, né? Eu já ouvi de membros relatores de comitê de ética, mas eu sou ético, porque se eu sou de um comitê de ética, eu devo ser o máximo. E não é bem assim. Nós sabemos que existem membros relatores de comitê de ética que, bem longe de serem o máximo, talvez sejam o mínimo. Mas, enfim, a gente quer imaginar que se uma pessoa se dispõe a ser um membro relator de um comitê de ética, ela entende que ela não está ali num papel de juiz, ela está ali num papel de avaliar de uma maneira muito racional, se colocando no lugar de todas aquelas pessoas que estão constituindo aquele grupo e entender que o que a gente mais quer fazer ao longo da análise de um projeto é garantir integridade, segurança, bem-estar e direitos dos participantes de pesquisa. Se os comitês de ética tiverem sempre isso na cabeça, certamente nós estaremos, sim, protegendo os nossos participantes. E, acima de tudo, se forem esclarecidos, talvez nem precisassem de muita proteção. Eles próprios se protegeriam, não é? Não precisaria de tanta coisa. Mas, certamente, os comitês vão validar e vão ser corresponsáveis por tudo isso. Era isso que eu tinha para dizer. 12 minutos se passaram, passei até aqui um pouquinho. Muito obrigada para todos vocês e eu espero que fico aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutora Grace. O que a gente vê a necessidade, a partir da fala da doutora Grace, é muito importante a gente entender o quanto que ela tem a história de ter participado, tem a experiência de ter participado da construção desse sistema. E isso que ela falou é muito comum, porque eu costumo dar nesses nossos encontros aqui até um pouco da minha história, que uma vez, eu, chefe de emergência de um hospital no Rio de Janeiro, recebi uma missão do diretor: cria um comitê de ética e pesquisa. Foi um Deus nos acuda, né? Isso foi mais ou menos em 99, 2000, não tinha a menor ideia do que era isso. Tive que estudar para montar o grupo. E eu me deparei com uma grande dificuldade depois. Montar já foi um trabalhão, mas estava tudo ali, o esquema estava montado. Você seguiu a receita, estudou, todo mundo escutou, foi muito interessante o processo, até
pelo fato de trazer gente de fora da sociedade em volta do hospital, transformar numa comunidade de verdade, né? Uma experiência muito interessante. Mas sabe o que foi mais difícil, doutora Grace? Eu acho que é uma parte que eu quero que o Gustavo explique para a gente. A gente tem que treinar as pessoas, não só de dentro do comitê, para poder participar, elas estarem inteiradas no processo, mas a gente tem que formar os nossos investigadores para conviver bem com esse sistema e diminuir um pouco essa sensação de embate que existe, ou de ter que passar por um crivo, né? De um julgamento, quase essa sensação, às vezes, que alguns pesquisadores têm. E eu queria, o Gustavo está aqui para dar um pouco para a gente essa visão dele de investigador e, principalmente, de formador de investigadores. Então, Gustavo, eu quero ouvir a sua opinião agora. Me conte. Oi, Luiz, Raquel, Grace e equipe da Libes. Em primeiro lugar, agradecer esse convite maravilhoso de estar aqui nessa banca hoje, que realmente só me enche de orgulho fazer parte de um time de craques como Raquel e Grace aqui junto com a gente, né, Luiz? Porque esse time realmente nos impressiona positivamente. Então, o que eu tinha para dizer, Luiz, na verdade, a Grace, eu, na verdade, comecei na pesquisa clínica em 2008, como PI aqui em São José do Rio Preto, mas eu fui subinvestigador na minha residência lá em Goiânia, com o Dr. Cláudio Cabral, Dr. Davi Gendiroba, e, na verdade, tudo começou comigo na minha residência médica de oncologia clínica, que eu sempre sonhei em fazer pesquisa, mas, honestamente, a nossa formação enquanto médicos para pesquisa no Brasil beira a nulidade em relação à pesquisa clínica de fase 1, de fase 2 ou de fase 3. O que a gente tem de formação médica é realmente muito, muito pouco na nossa formação. Então, eu tinha muito interesse e fui fazer a chamada pesquisa clínica na raça, né, como a gente diz. Mas o que foi para mim mais interessante, que, como eu sempre digo, os meus conflitos de interesse nunca são maiores do que o meu interesse em falar o que eu penso. A minha ideia era sempre estruturar um centro de pesquisa clínica e trabalhar com condições adequadas. Por quê? Porque se eu recebi isso na minha residência médica, enquanto médico em formação, como oncologista, eu sempre tive a clara ideia de que eu deveria seguir esse caminho, formando outros que para terem as mesmas oportunidades que eu tive na minha residência. Então, desde quando a gente começou aqui em 2008, eu fiz questão de que o residente de oncologia clínica tivesse as noções básicas para trabalhar com pesquisa clínica, porque, infelizmente, as pessoas não me deixam mentir, a formação ainda é uma formação incipiente nisso. E quando a Grace vinha a São José do Rio Preto, e já faz algum tempo, né, Grace, que você não vem, a Raquel também, quando ela vinha e falava isso para a gente de, olha, existe um tal documento das Américas que vocês devem ler, vocês têm que estudar esse documento das Américas, porque esse é o documento que fala das boas práticas clínicas, e ela sempre elogiava, né, em todas as aulas que ela nos dava, ela falava, olha, é um documento muito bem redigido, muito bem feito, a gente tem sempre a ideia de achar que o DCP-ICH é melhor, mas, assim, esse documento é muito bom e a gente tem que centrar naquilo que a Grace sempre fala, que o foco da gente, o centro de tudo é o paciente, né? E ilusão daquele que acha que pesquisa clínica é só isso, porque muitas pessoas acham que pesquisa clínica é atender paciente. E como a Grace nos ensinou muito bem, o centro de pesquisa, o bom centro de pesquisa, ele, na verdade, ele oferece qualidade de dados. E é isso que o centro de pesquisa deve oferecer. Dados com qualidade em que a ética e, principalmente, a transparência fazem parte desse processo. Mas, infelizmente, né, Grace e Raquel, vocês não me deixam mentir,
Nem sempre isso é claro para a maioria das pessoas que vão trabalhar com pesquisa clínica, em especial no Brasil, né? A gente sonha em que os nossos subordinados ou que os nossos colegas nos encarem como líder, mas nem sempre é isso que a gente vê na prática. Às vezes, a supervisão dos processos pelo investigador principal, às vezes, aumenta o peso do trabalho em relação às nossas equipes. E o que a gente sempre tenta é dar o chamado oversight do PI, né, a supervisão dos processos pelo investigador principal, uma coisa que faça sentido, né? Pesquisa clínica não é a hora que sobra tempo, né? Você precisa se dedicar, você tem que estar envolvido, você tem que ler o protocolo, você tem que entender a brochura da droga, você tem que entender os desafios para o recrutamento dos seus pacientes, como é que você vai selecionar as estratégias de recrutamento, como é que você vai manter a qualidade do dado, dos processos, onde você se compromete a seguir aquele protocolo aprovado, como é que você vai dar o exemplo dentro da sua equipe para que ela siga aquilo que deve ser feito. Uma coisa que a gente sempre teve certeza de que para que isso acontecesse é que nós tivéssemos equipe motivada e comprometida. Não existe equipe sem comprometimento e motivação, né? Pesquisa clínica, eu brinco que é uma cachaça, mas uma cachaça no bom sentido, porque ela vicia de uma tal forma no aspecto positivo, em que você consegue treinar as pessoas e torná-las, por mais difícil que seja e por mais complexo que é um estudo, mas aquilo se torna se as pessoas estão de fato comprometidas a seguirem aquilo se torna uma qualidade inquestionável. E um centro de pesquisa, ele é feito essencialmente, assim como todos os comitês de ética, não de estrutura física avantajada, mas sim de equipe motivada e comprometida. Isso faz toda a diferença, né? Uma outra coisa que a gente sabe, que a Grace sempre pega no nosso pé dos investigadores do Brasil, no bom sentido, né, Grace? É que a gente tem que estudar legislação, né? Se você não sabe legislação, como é que você vai entender como que você vai conduzir os seus centros de pesquisa? E de tanto a Grace falar na minha cabeça, eu fiquei com esse negócio tão forte que eu tinha que participar de CEP e de CONEP. Eu falava, eu vou conseguir um dia entrar nisso. E, Grace, graças à sua persistência, eu participei ativamente, você foi testemunha ocular e auditiva várias vezes da minha participação, tanto no Comitê de Ética em Pesquisa da FAMERP, como relatora DOC na CONEP. E isso me causou muita satisfação e muita alegria, porque, por mais que a gente entenda, nada como a vivência, né? Eu falo sempre, uma coisa é você sentado no corredor do centro de pesquisa criticando o CEP, a CONEP, a Anvisa, outra coisa é você estando lá e sentindo na pele as agruras do dia a dia. Então, uma coisa que eu convido aos demais é visitem, participem, né? Ao invés de só criticar, tenta entender como que é o processo de um comitê de ética, da CONEP, ou mesmo da Anvisa, porque isso vai tornar a sua vida melhor, no sentido em que você vai trazer melhorias para a vida dos seus colegas, dos seus colaboradores e, primariamente, dos participantes de pesquisa, né? Eu não sou ingênuo e muito menos vaidoso de falar que, mas o centro do Dr. Gustavo Giroto é um centro excelente, porque ele tem agilidade regulatória, lá anda muito rápido, mas eu tenho no meu time 2 pessoas que fazem muita diferença e que estão aqui destacadas, né? Roberta Parra Brito, né? E Camila da Silva Caldeira, que nas horas vagas ainda é minha esposa, para minha sorte. Então, essas 2 pessoas fazem toda a diferença, porque a Robertinha, ela tem uma agilidade com Plataforma Brasil, né? E ela ajuda todo mundo de centro, de CRO, da indústria, né? A Camila, na análise de contrato, né? Na verificação daquilo que os contratos precisam ser adequados às normas do Brasil, né? Garantindo
tudo aquilo que o paciente tem direito, né, e que às vezes você, numa análise de contrato mais rápida, você deixa de oferecer o melhor para, por exemplo, prevenção de toxicidades durante um tratamento num estudo oncológico. Então, são coisas, ou mesmo exames a mais que você consegue, com uma boa negociação de contrato, garantir o quê? Melhor segurança e, consequentemente, melhor resultado para os seus participantes. Então, isso nos motiva demais e isso já levou a algumas premiações. Em homenagem ao Luiz, ao Calçadão de Copacabana, porque eu sou formado em Teresópolis e rubro-negro, né, carioca de coração, apesar de nascido em São José do Rio Preto e criado em Cacilândia. Eu digo que eu sou brasileiro, eu gosto de gente, então por isso eu sou Flamengo. E o que a gente conseguiu agilizar nesses últimos anos? A gente conseguiu treinar centros, estimular pessoas a fazer pesquisa clínica, fizemos parceria e treinamentos de centros e os comitês de ética foram convidados e participaram desses treinamentos, depois que a gente participou como ADOC. A gente implementou a gestão na qualidade dos processos. A sugestão foi da Grace, então eu fico feliz que a Grace está aqui. Ela sabe que a gente tem essa obsessão positiva pela qualidade. E isso reflete o quê? Em conquistas para o país, não só para nós. Por exemplo, eu tenho o estudo Lipidose, que a gente conseguiu aprovação no que dependia do nosso centro, que era o centro coordenador, de CEP e CONEP em 2 meses para um estudo de hepatocarcinoma. Né? Pacific 2, o estudo de estágio 3 para câncer de pulmão, a gente conseguiu em 3 meses. Por quê? Porque eu faço dever de casa, eu vou checar termo, eu vou checar desenho, eu verifico aquelas potenciais pendências de repetição, para na hora que chegar no CEP e na CONEP, possa ser mais rápido. Isso reflete, né, nos timelines. Né? O C700 de colo uterino, de primeira linha, um fase 2 que a gente conseguiu aprovação em sistema CEP-CONEP em 3 meses, e, obviamente, o que é mais importante, meus amigos, a gente tem que conversar com as pessoas, né? Quem não tem disponibilidade para conversar, né? Por exemplo, o celular do PI tem que estar no termo, mas nem sempre o PI atende o celular, né? Então, é uma coisa que, às vezes, nos chateia. Por quê? Porque a gente tem que ter tempo para conversar, para fazer um consentimento adequado. Eu estava comentando com a Grace que pela primeira vez, agora sexta-feira, eu vou assinar um termo como voluntário, como participante de pesquisa num estudo de fase 3 de vacina. Então, assim, eu vivo intensamente todos os cenários. Eu vivo como investigador, eu vivo no sistema CEP-CONEP e agora que faltava, eu vou viver também como voluntário e participante de pesquisa. Eu só posso agradecer a paciência dos meus amigos, que me aguentam todos os dias, do nosso time, que muitos daqui já partiram de São José do Rio Preto para a indústria e para outros cantos do país, e convidá-los para também lembrar do nosso ECIP, que ocorrerá virtualmente nos dias 27 e 28, e não perderem o módulo de pesquisa clínica. E com isso eu me despeço. E agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Gustavo. Esse tipo de relato mostra exatamente o que a gente precisa, né? É esse envolvimento, o desprendimento do investigador, que é natural. Se ele é investigador, ele é um cara curioso, ele quer que a coisa aconteça, ele quer que a missão dele seja cumprida e seja entregue. Só vou fazer um reparo, viu, Gustavo? Eu não sou Flamengo, só por isso eu sou tricolor. Fui nascido e criado em Álvaro Chaves, ali em Laranjeiras, onde fica a sede do Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas no resto, estamos juntos com essa coisa toda. E a gente está vivendo uma situação muito curiosa. Eu estava agora à tarde ouvindo a rádio, a CBN no Brasil, e eu estava ouvindo a questão da demanda do Butantan por verba para a expansão da produção de vacina. Fala-se muito de pesquisa agora, principalmente por causa das vacinas, por conta de estudos que estão sendo feitos mundo afora por causa do novo coronavírus. É muito curioso, porque eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse momento para usar isso positivamente, corrigir algumas distorções que existem vamos dizer assim,
na mitologia urbana, né, de todo mundo, na cabeça de todo mundo com relação à pesquisa, aproveitar para aumentar o conhecimento do público em geral, mas isso já é papo para outra conversa. O que eu quero ouvir agora da doutora Raquel é o que ela está sentindo nesse momento que se fala tanto de pesquisa clínica. E eu acho que uma coisa que o Gustavo falou bem na minha cabeça, o fruto desse esforço todo, que a doutora Grace contou essa evolução, o Gustavo contou o esforço que é. Eu posso comentar como jornalista de saúde, por exemplo, eu tive a honra e o prazer de assistir um pesquisador brasileiro no Congresso do Colégio Americano de Cardiologia do ano passado apresentar um trabalho em plenária. Foi uma sensação muito boa como um brasileiro, né? Ano passado, esse ano, eu acho que eu ia assistir isso em oncologia. Pena que eu acho que foi virtual, não teve aquela plenária de 15 mil, né? Os oncologistas que adoram aquela plenária de 15 mil pessoas lá em Chicago, não teve. Ia ser um trabalho brasileiro que ia ser apresentado ali também. Então, isso não acontece à toa, acontece nesse processo natural. Então, eu quero aproveitar a presença da doutora Raquel para contar para a gente como é que está esse momento atual de pesquisa clínica, apesar de estar se falando muito, por outro lado, tem uma grande dificuldade, que são as dificuldades naturais da pandemia, né? O que você pode contar para a gente que você vê desse momento agora, Raquel? Boa noite, Luiz. Boa noite, Grace, Gustavo, meus amigos. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu acho que agora está melhor, sabe? No começo da pandemia, acho que assim, a pandemia veio para mostrar que muitas coisas podem ser feitas de casa, né? Como o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, acho que otimizou o tempo de todo mundo, mas também gerou muitas incertezas. Então, no começo, os patrocinadores, em estudos patrocinados, né, acabou que os recrutamentos foram suspensos, né, de grande parte dos estudos. Então, isso, claro, que prejudica, né, pode prejudicar pacientes, prejudica os centros, né, mas isso, os patrocinadores, os centros, eu fico surpresa, positivamente surpresa, porque as pessoas se adaptaram muito rápido, né. Então, protocolo por protocolo, patrocinador por patrocinador, a gente foi discutindo formas de flexibilizar o retorno desse recrutamento, facilitando a proteção do paciente, do participante de pesquisa frente à Covid. Então, a gente implementou teleconsulta, a gente implementa, dependendo da medicação, se for medicação oral, que o paciente receba em casa, tentar juntar tudo num dia só, a tomografia, o exame de sangue, a consulta. Então, várias iniciativas foram feitas para voltar ao recrutamento e, ao mesmo tempo, proteger os pacientes da Covid-19. No AC Camargo, acabou acontecendo isso, a gente fechou, não teve jeito, os patrocinadores fecharam, a gente fechou também o recrutamento de estudos acadêmicos de coleta de amostra biológica. Eu, por exemplo, tenho um estudo que a gente coleta saliva para ver num painel de pesquisas de mutações germinativas em tumor neuroendócrino, cujo paciente teve o diagnóstico antes dos 40 anos. Então, a gente não é que a gente vai coletar saliva agora, né? Então, a gente está esperando aí um kit que joga junto com a saliva e neutraliza o vírus, então aí a gente pode correr o sequenciamento. Então, são coisas que muito novas, todo mundo foi se adaptando. Estudos só de questionário, qualidade de vida, por exemplo, validação de questionários, foram suspensos, porque aí você evita que o paciente viesse ao centro. Mas tudo isso passou, né? O hospital está bem cheio de novo, e o que a gente pôde abrir, o que os patrocinadores permitiram de recrutamento, a gente está mantendo. Mas eu acho que a pandemia, ela, claro, trouxe coisas horríveis, né? Mas ela também trouxe muitas inovações. E uma delas, eu acho que é essa coisa de diminuir as idas ao hospital. Isso não só o paciente, mas, por exemplo, as monitorias agora são feitas de forma remota, né? E tem funcionado super bem. Então, reunião de visita, de abertura de estudo, fazer virtual, funciona super bem, né? A gente consegue ter uma apresentação com o idealizador do estudo, ou até o PI mundial, muito rápido, virtualmente, enquanto que antes a pessoa não ia pegar um avião só para vir em cada centro. Então, eu acho que agilizou e otimizou muita coisa.
Então, eu acho que isso são mudanças que vêm para ficar. Eu não acho que vai ser como era antes. Então, acho que desburocratiza um pouco, diminui um pouco a correria de um lado de viagens e deslocamento, e até papelada, muitas coisas se tornaram virtuais, muitos contratos têm vindo de forma já eletrônica, naquele DocuSign. Então, acho que muitas coisas vieram para melhorar, e eu acho que vem para ficar. Então, essa é a minha impressão geral do que está acontecendo. No começo, prejudicou? Prejudicou muito, né? Porque a importação de kits, os pacientes não queriam vir nos centros, então tudo isso aconteceu, mas está acabando, né? Eu estou vendo que, pelo menos em São Paulo, a gente vê que as coisas estão voltando ao normal. Bom, Gustavo, eu quero agora também perguntar para você o seguinte, com essas coisas que a Raquel comentou, aliás, até uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar desse novo normal e dessa coisa digital, são aspectos até de recrutamento digital, que é uma novidade, né? Lembrar do Apple Heart Study, que foi um marco, porque fez tudo em digital, né? Não só a coleta, como a própria pesquisa foi feita com o device à distância. Mas isso também é papo para outra reunião. Eu queria ver, Gustavo, o que você podia dizer? O que a gente pode aproveitar dessas coisas novas para melhorar o treinamento? Já que esse aspecto que a Raquel comentou, por exemplo, reuniões virtuais são muito mais práticas. Você pode, por exemplo, disseminar, talvez, de maneira mais fácil o conhecimento em outros centros de pesquisa, criação de centros, estimular esse movimento pelo Brasil. Até para mim, para a Grace, depois eu quero ouvir dela, como é que a gente pode, talvez, encarar o maior desafio que eu vejo dos maiores desafios da pesquisa clínica, que é justamente essa expansão descentralizada, ou seja, essa divisão de 400 centros no Sudeste é terrível para o Brasil, né? Até para a gente aproveitar a nossa variedade genética e tudo mais. O que você acha disso? A primeira coisa que eu vejo em relação à questão do teleatendimento e da teleeducação, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, eu sou um entusiasta disso, eu acredito piamente, ainda mais que eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, ela também é entusiasta de ter o pai em casa, então eu vou te dizer que a primeira coisa, o mundo ficou pequeno, né? Hoje o mundo está na tela do computador, então se antes a gente já achava o mundo muito pequeno, com a possibilidade de acesso a idas em lugares remotos, hoje nós estamos todos conectados, né? A aldeia global se tornou, de fato, uma realidade com o advento desta pandemia. Então, isso, para mim, é fato, e como disse muito bem a Raquel, isso veio não para ser o novo normal, não, isso vai ser o normal, inclusive, depois. Então, primeiro ponto, não tenho dúvidas disso. Eu não posso abrir muitos detalhes, mas sou membro do Comitê de Pesquisa Clínica da SBOC, e dentro da Oncologia Clínica nós estamos trabalhando, e novidades virão, né? Então, aos oncologistas do Brasil, fiquem atentos, né? Treinamento de centros, treinamento de investigadores, formação de residentes, né? Formação de pesquisa clínica. Esse comitê, ele é ambicioso, né? Ele nasceu na gestão atual, então a gente tem grandes interesses de fazer com que a pesquisa clínica em oncologia, pelo menos, né, ela ganhe cada vez mais profissionalização, porque eu não tenho dúvidas, e isso eu aprendi com a Grace que está aqui, né? Você tem que saber quanto custa a hora do seu centro e você tem que saber como conduzir adequadamente e entregar o dado que você prometeu. Para isso, só tem um jeito: gestão de qualidade e controle contínuo das variáveis, que são inúmeras, e a gente, por estar adaptado a tantas variáveis, Raquel, eu vejo que isso nos motivou a criar as soluções de maneira tão rápida, né, e até certo ponto surpreendente, dentro da pesquisa clínica brasileira, apesar de todos os índices que a pandemia assusta, não só localmente no país, mas principalmente fora dele. Obrigado, Gustavo. Eu posso só fazer um comentário? Na verdade, para a Grace e para o Gustavo, é uma coisa que, na minha percepção,
né, é um entrave grande no Brasil, talvez não nos centros de excelência, né, mas em muitos centros, que é o tempo do PI, né. Então, eu acho que isso é um problema, assim, crônico no Brasil, né, assim, o tempo protegido, o tempo remunerado daquele PI, para ele conseguir realmente estar presente na monitoria, para ele olhar, se ele saber o que está acontecendo com todos os pacientes recrutados, e muitas vezes a gente vê só o PI que a gente fala caneta, né, ele é o PI, mas ele não tem tempo para dedicar, e aí a qualidade, ó, vai embaixo, né, porque é o que o Gustavo falou, assim, não tem gestão da qualidade. Eu acho que o tempo protegido do PI faz parte da gestão da qualidade. E eu queria saber, na opinião de vocês, vocês percebem que isso tem melhorado do que vocês conhecem de outros, né, de outros lugares, ou vocês acham que isso vem se mantendo estável ou pior? Eu vou falar, na minha percepção, parece que nos centros de excelência isso existe, mas em muitos centros isso não tem melhorado da forma como poderia, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu quero ouvir a Grace. Eu ia aproveitar que eu ia mandar uma pergunta para ela, e a Raquel já encomendou já um pacote então, de perguntas. Desculpa. Nada, fez muito bem. Pois é. É assim que nasce a conversa. Eu queria que a doutora Grace aproveitasse esse comentário que a Raquel pediu, junto com uma pergunta que veio para a gente na internet, que eu acho que é uma coisa importante para todos os pesquisadores que estão acompanhando aqui a nossa reunião e mesmo quem está querendo ser. Qual a diferença? Existe diferença entre as diretrizes nacionais e internacionais que interferem no recrutamento dos pacientes no Brasil? Isso ainda é uma coisa que, para muito médico, é um mistério. Fica a sensação de que a gente está fazendo diferente, que a gente quer inventar alguma coisa, e, ao mesmo tempo, encaixe isso na resposta do que a doutora Raquel pediu. Grace, por favor. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, Gustavo, você é o aluno que todo professor quer ter, né? Eu tenho muito orgulho de você, Gustavo. Nem acredito, você é meu aluno exemplar. Se declarem depois. Muito bem. Aí, assim, vamos lá. Com relação ao que a Raquel comentou, de fato, Raquel, uma coisa que a gente precisa perguntar em cada instituição que de repente quer conduzir pesquisa ela quer mesmo? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ficar, porque sabe, Raquel, quando uma instituição decide que ela vai conduzir, além da assistência, ela vai fazer pesquisa clínica, ela deveria entender que isto tem que ser visto como um negócio dentro daquele serviço. Se aquilo é um negócio aqui no bom sentido mesmo, às vezes a gente fala isso, as pessoas entendem de maneira equivocada. Eu já instalei, sei lá, dezenas e dezenas de centros no Brasil, mas sempre que a gente tem essa missão, a minha primeira pergunta é: por que você quer fazer pesquisa clínica? Né? E qual é a sua instituição quer fazer isso? Porque, Raquel, isso que você comenta, né, que o pesquisador, eventualmente, ele faz pesquisa clínica no meio de tantas coisas, isso acaba não dando muito certo. Então, acho que a primeira pergunta, Raquel, a instituição valoriza essa pessoa? Porque se a instituição quer fazer isso, Raquel, certamente ela vai dar um tempo para esse pesquisador fazer isso. Fazer pesquisa clínica não é coisa para amador, Raquel. Você sabe muito bem disso. Fazer pesquisa clínica é coisa para uma instituição que entende que isso está na missão dela. Isso é uma missão, fazer pesquisa clínica. E aí eu vou criar um centro dentro de um hospital, dentro de uma clínica, onde você quiser, mas cuja missão seja, além da assistência, conduzir pesquisa. E aí sim, eu vou ter pesquisadores com espaço na agenda para isso. Se isso tem melhorado ou não, Raquel, depende, né? Dependendo de onde você vai, sem dúvida nenhuma, depois de tantos anos, né? Eu faço isso, Raquel, desde 1985. Então, é claro que muita gente melhorou. Mas é claro também que ainda tem muita gente querendo fazer pesquisa porque acha que é uma coisa assim, nossa, eu vou fazer pesquisa porque é bacana, tá na moda, e não é isso, né, Raquel? Realmente não. Bom, Luiz, com relação à segunda questão,
se nós temos grandes diferenças hoje em termos de recrutamento. Não, as regras que nós temos aqui, eu não vou pensar em prazo agora, mas o mundo inteiro segue guias que nós estamos muito bem alinhados com esses guias. Aliás, o Brasil hoje participa do comitê gestor do ICH, então não vejo que a gente tenha grandes problemas, fazemos protocolos internacionais. Eu, honestamente, Luiz, se eu vejo um problema hoje no Brasil, ainda eu encaro um problema como uma falta de missão do centro de pesquisa, porque, como o Gustavo bem colocou, se isso é uma missão do serviço, você prepara um time, você estimula o time, o seu comitê de ética tem bons treinamentos, então você minimiza problemas que estão fora da sua instituição. Então, eu acho que hoje o Brasil, tenho certeza hoje que o Brasil, sim, consegue fazer muitas coisas alinhado ao resto do mundo. Mas é claro que a gente pode melhorar, a gente sempre pode melhorar, não tenha dúvida. Gustavo, outra pergunta que veio de fora, que eu acho que é interessante você, com o seu espírito detalhista, que você já demonstrou, pode ajudar a gente a entender. A pergunta foi a seguinte: como é que você faz para incluir pacientes do sistema privado num centro de pesquisa que, muitas vezes, está dentro de um hospital do sistema SUS, né? Como é que você faz esse contrato para, eventualmente, quando acontece necessidade de uma internação ou um evento que até mesmo pode ser associado ou não ao estudo? Você que estuda contrato de perto. A primeira coisa que eu digo para todas as pessoas, e que isso é uma obrigatoriedade, e isso, o nosso centro ele já nasceu da maneira certa por isso, porque desde o início, lá em 2011, quando o CIP foi criado, a gente começou em 2008, mas o CIP é de 2011, a gente, dentro da nossa instituição, cada protocolo de pesquisa tem uma conta. Então, isso é uma coisa fundamental. Então, assim, dentro da minha instituição, cada protocolo tem uma conta específica do seu protocolo de pesquisa, como se fosse um convênio médico, vamos dizer assim. Então, isso é um primeiro ponto. Então, esse é um ponto que aí uniformiza. Você vai pôr paciente do SUS, paciente do convênio, paciente que é particular, mas ele está dentro da regra que aquele protocolo previu. E o que, na prática, o que antigamente era mais comum e está cada vez mais raro, né? Existiam os chamados protocolos em que só havia recrutamento se fosse pacientes do SUS, né? Baseado nos braços controles dos estudos. Isso está praticamente acabando. Eu praticamente, se eu for contar, talvez seja 2 ou 3% hoje do número de estudos que eu tenho. Por quê? Porque hoje nós sabemos, e eu falo isso desde 2008, né? Não há nada melhor, dependendo do estudo que você tem, não há nada melhor para você, paciente de câncer, do que estar num protocolo de pesquisa clínica. Eu não tenho dúvidas disso, né? Trabalhar com pesquisa clínica, a eticidade da pesquisa clínica, ela exige isso, e muitas das vezes, e a Raquel e a Grace não me deixam mentir, né? O braço controle dos estudos, controle, é melhor do que o que está aprovado, inclusive para o mercado privado, né? Então, vamos aos fatos. Pesquisa clínica é ético, acima de tudo. E quando não é, o nosso dever como PI, né, é negar o estudo. Olha, se não mudar e não fizer uma adequação, porque na minha prática esse braço controle é inadequado, é simples. Esse braço controle não me serve, eu não vou conduzir esse estudo. O Comitê de Ética e a CONEP não precisam me dizer isso. Eu me lembro que no começo eu recusei, eu tinha 4 ou 5 estudos, eu recusei 3, porque eu achei o desenho inadequado. Então, eu digo que, assim, eticidade você não aprende. Ou você tem, né, e você aplica ela, sendo PI, sendo relator, né, porque isso faz parte da análise de um protocolo. E é verdade, isso é cada vez mais raro, né, Gustavo? Eu nem me lembro a última vez que eu recebi um protocolo que você olha assim o braço do controle, isso não é ético. Faz anos, nem... Não acontece. É um ótimo sinal. Feito que está com o microfone aberto, Raquel, vamos começar a falar de um outro aspecto importante que eu acredito na
na formação dos comitês e principalmente na própria estruturação dos centros de pesquisa. Sair um pouco dessa coisa do universo do médico, né? A importância que eu queria que vocês mostrassem para as pessoas, na visão de vocês, é a importância dessa multidisciplinaridade dentro do centro de pesquisa. Não só na composição do CEP, que já está escrito, enfim, nas regras, mas na prática mesmo, do dia a dia. O Gustavo já deu dica. Alguém que entende de contrato, outras especialidades e outros profissionais, né? Até eu achei muito interessante, depois eu quero ouvir da doutora Grace, por que a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, ela já deixa a dica para essa multidisciplinaridade, né? Você quer que eu comente sobre a multidisciplinaridade na condução dos estudos, é isso? Isso, exatamente. Na composição do centro de pesquisa, você tem que ter muita gente que não só médico, né? Sim. A gente, como médico, na faculdade, a gente aprende a ser o dono da bola, né? Aquele cara que bota a bola debaixo do braço e vai jogar futebol sozinho. Só que a gente descobre que depois que vai trabalhar que não é bem assim, né? E na pesquisa clínica, então, mais ainda. Eu diria que, assim, o pesquisador, o investigador, o médico, né? Ele é responsável, né? Ele é o responsável final por tudo que acontece com o participante de pesquisa, mas no dia a dia a gente faz o filé, né? Que tem toda a parte difícil que é feita por outros profissionais. Então, a maioria dos centros de pesquisa é dividida em três áreas, vamos dizer. A área de condução, que são os monitores ou os profissionais de saúde que fazem a condução dos estudos clínicos, em alguns lugares são enfermeiras, em outros lugares são profissionais da área da saúde, às vezes biomédicos, fisioterapeutas, por exemplo, né? Mas essa função de condução, que avalia o paciente na pré-consulta, avaliação de toxicidade, faz todo o gerenciamento de agendamento dos exames, controle de uso de protocolo, às vezes tem eles ou um time dentro desse grupo faz todo o preenchimento de CRF, etc. Aí tem o grupo do regulatório, que cuida de contratos, submissão dos pacotes regulatórios, submissão de CIOMs, reporte de evento adverso, que manda para o CEP, manda muitas vezes, se necessário, encaminha para o patrocinador também, e que esse pessoal é um trabalho, assim, bem pesado, né? É difícil, vamos dizer assim, qual seria a área. Assim, eu já vi pessoas trabalhando, eu já vi desde engenheiro, farmacêuticos, biomédicos, assim, tem de várias áreas, porque exige um conhecimento tão específico que, às vezes, a base não é... Lógico, ter um conhecimento um pouco da linguagem médica ajuda, mas tem que saber inglês, né? Porque os contratos, muitas vezes, uma parte eles vêm em português e inglês, mas às vezes vem só em inglês, então tem que saber, os feasibilities vêm em inglês, né? Eles têm que entender um pouco da parte jurídica para discutir com as áreas jurídicas do hospital, então tem que entender um pouco quando lê contrato, tem que ter noção de gestão, né? Porque gerencia recursos, então é um profissional... eu diria assim, difícil de achar, você não acha, né, de falar, não é cheio, tem mais demanda por eles do que existem eles. E tem a área de farmácia, né, a farmácia da pesquisa, alguns centros dividem a farmácia clínica com a farmácia de pesquisa, eu acho que o ideal é deixar a farmácia de pesquisa exclusiva, porque não é um trabalho, o trabalho de manipulação, de medicação é o menor. Tem toda a parte de contabilidade, de medicamento, discussão com o monitor, os controles de temperatura, tudo tem que ser muito bem monitorado. Então, tem essas grandes três áreas, que é muito maior do que o investigador, né? Então, o investigador, realmente, quando eu falo que fica com filé, a gente faz a consulta, conversa com o paciente, dá a boa notícia que o remédio deu certo, aquela coisa, mas tem todo um time, né, de pessoas que trabalham insanamente, né? E aí a gente até brinca que para funcionar tem que contratar pessoas sistemáticas, né? A gente chatas, né? Que pega no pé de tudo e vê todos os detalhezinhos. Essas são as pessoas ideais. E com esses três grupos, regulatório, farmácia e enfermeira ou condução. Mas, basicamente, os tipos de profissionais são farmacêuticos, tem bastante farmacêutico, biomédicos, enfermeiros, técnicos, muitas vezes os técnicos de enfermagem também trabalham. Às vezes, biólogos trabalham como data manager só para preenchimento de CRF, e na área regulatória,
tem um leque grande aí de pessoas que podem participar. Então, é bem multidisciplinar, muito bem multidisciplinar. Doutora Grace, uma parte da sua fala me chamou a atenção, que foi a hora de dizer que tem que falar para as pessoas que tem que conduzir um negócio de pesquisa. Né? O centro de pesquisa tem que saber existir. E ouvindo tudo isso que a Raquel acabou de dizer, eu fico com a impressão de que tem que construir quase que uma grande empresa para fazer uma pesquisa clínica direito, né? Você teria que ter uma corporação de pesquisa clínica dentro do seu centro de pesquisa. Então, Luiz, centros de pesquisa, eles não. Primeiro que a gente não copia, né, Luiz? Você tem toda a razão. São empresas, né? Por quê? Porque se eu não tiver um bom organograma, um descritivo de cargos, se eu não tiver um sistema de gestão da qualidade desse serviço em vários aspectos, né? Ou seja, eu preciso, inclusive, de uma gestão da qualidade para as questões financeiras. Como o Gustavo colocou, a gente discutia muito isso, né, Gustavo, quando a gente conversava lá no passado, as subcontas, né, que cada projeto tem que ter sua subconta, você tem que ter uma clareza sobre quanto cada pessoa consegue trabalhar, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, Luiz, o centro de pesquisa tem sim que ser visto como uma empresa. Veja, Luiz, assim como um hospital não é uma empresa? Um hospital é uma empresa. Então, como tal, ela dentro de um hospital, você tem uma UTI, eu tenho um laboratório de medicina diagnóstica, eu tenho o pessoal de pronto atendimento, e, obviamente, para quem faz a gestão deste hospital, ele vê cada uma dessas estruturas como uma unidade de negócio. E a pesquisa clínica é uma unidade de negócio. E ela tem que ser assim encarada, ela tem que ser vista como uma unidade de negócio que precisa de pessoas com expertise para trabalhar na pesquisa clínica. Eu não contrato para trabalhar numa UTI de neonatos uma pessoa que não tenha nem ideia que seja um neonato. Então, eu preciso, para trabalhar na pesquisa clínica, pessoas que saibam o que é conduzir pesquisa clínica. E como a Raquel muito bem colocou, quem são essas pessoas? Várias, e depende do tipo de centro. Eu tenho no Brasil centros de pesquisa hoje com 4, 5 pessoas, e nós temos centros de pesquisas com 70 pessoas. Isso não quer dizer que o centro seja melhor ou pior, isso quer dizer que ela terá capacidade para conduzir mais ou menos projetos, mas a qualidade seguramente tem que atender a determinados requisitos. Então, sem dúvida nenhuma, Luiz, hoje você falou de uma sociedade brasileira de profissionais em pesquisa clínica. Olha, Luiz, essa sociedade foi fundada em 1999. Por que ela foi fundada há mais de 20 anos? Porque, muito claramente, nós percebemos, lá no passado, que nós precisávamos de advogados, administradores, médicos, dentistas, e a gente está aqui, obviamente, né, com um grupo de pessoas que foca muito em algumas áreas de atuação, né? Então, aqui, Gustavo, Raquel, vocês, obviamente, têm uma expertise muito grande em oncologia, mas não vamos esquecer, Luiz, hoje eu trabalho com dezenas de centros de empresas nas mais variadas áreas. O Brasil conduz pesquisas na área de alimento, na área de cosmético, na área de dispositivos para a saúde. Então, a diversidade é muito grande. Então, sim, Luiz, esse mercado é um mercado que tem que ser encarado como um negócio. O pesquisador tem que entender que ele, além de ser um investigador, ele tem que ter uma equipe muito boa. Essa equipe, como o Gustavo disse, tem que ser muito motivada. A gente tem que remunerar essas pessoas. Isto não pode ser visto como um quebra-galho. Porque aí, Luiz, a gente vai falar mal do mercado da pesquisa clínica brasileira, mas antes a gente precisa olhar quem é que está falando mal desse mercado. Será que essas pessoas todas têm um centro de pesquisa extremamente profissionalizado? Então, eu não estou dizendo, Luiz, que nós não temos problemas em vários setores, mas eu estou dizendo, sim, que às vezes nós apontamos o erro do outro, mas não estamos enxergando o nosso próprio erro. Eu confesso a você, e essa é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, Luiz, tomem muito cuidado com o logo das instituições.
Não é porque eu tenho uma logomarca extremamente importante que todo mundo que está ali sabe conduzir pesquisa, né? Eu posso ter excelentes médicos, que são excelentes assistentes, né, do ponto de vista de medicina, de odontologia, mas que talvez não tenham a tradição de fazer pesquisa. Ok, vamos fazer pesquisa? Então vamos sentar e vamos estruturar uma unidade de negócios para a condução de pesquisa clínica. E aí sim, Luiz, não tem para ninguém. Aí o Giroto, né? Gente, eu realmente conheci o Giroto, ele era um residente, me desculpe o termo, Giroto, você era um menino. Né? Para mim, hoje, principalmente, você era um menino. E de repente, olha a visão do Gustavo. Né? Quer dizer, ele olhou para aquilo e falou, peraí, gente, isso aqui não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. E eles, né, conseguiram transformar aquilo num grande núcleo de negócios, com uma equipe motivada, com o pessoal treinado. Então, Luiz, isto não é uma brincadeira, né? Fazer pesquisa clínica não é uma brincadeira. A gente não pode copiar, centro de pesquisa não se copia e cola, né? Eu vou fazer igualzinho ao do Gustavo. Não, eu tenho que olhar o que eu tenho na minha casa e como é que eu vou trabalhar. A gente precisa conhecer várias estruturas, tirar o que tem de bom em cada estrutura, mas isso é um negócio, eu tenho que ter um plano de negócios, né, para cada estrutura, e é isso que a gente faz, né? E eu repito, eu já montei, sei lá quantos centros de pesquisa eu já montei na minha vida. A gente tem que fazer, sim, um plano de negócios para cada centro de pesquisa, montar aí uma análise, né, de situação, mas certamente, Luiz, eu sou uma otimista, né, eu não tenho dúvida de que nós estamos entrando e nós estamos agora numa nova fase, né, e aproveitar, inclusive, esta questão aí da Covid, que todo mundo agora é tão ótimo, todo mundo sabe que é pesquisa clínica agora, a gente ouve umas coisas absurdas, mas vamos aproveitar a onda, né, e eu acho que eu tenho certeza que o Brasil tem muito a mostrar ainda para o mundo. Obrigado, Grace. Bom, a gente está chegando para o final, a conversa aqui ia durar umas 3 horas de bater-papo aqui mole, né? Agora, eu quero provocar vocês, já com o gancho da próxima reunião, né? Que vou lembrar, está marcada para o dia 30 de setembro, onde vão ser discutidos os aspectos regulatórios. Se vocês fossem fazer uma pergunta para os nossos próximos debatedores do dia 30, né? A senadora Ana Amélia, doutor Frank, doutor Barrios, o que vocês iam perguntar para eles que precisa mudar ou precisa evoluir no aspecto regulatório no Brasil? É uma provocação, gente. Eu sei que é difícil. Mas imagina você assistindo a próxima reunião, o que você quer ouvir deles? Vou começar. Então pode falar. Eu acho que uma das coisas que tornam a gente lento no Brasil é a duplicidade de avaliação. A gente tem a avaliação do CEP e da CONEP, né? Isso já está, alguns CEP já estão sendo encaminhados, já está tendo esse movimento aí de independência da CONEP, mas como exatamente isso vai evoluir em termos de independência, a gente não sabe. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, eu acho que é importante. E uma outra coisa, e é um posicionamento pessoal, né, eu não sei a opinião da Grace nem do Gustavo, eu acho um pouco absurdo, eu acho bem absurdo que o participante de pesquisa tenha que ter 100% de tudo que envolve pesquisa custeado pelo patrocinador. Então, certas coisas eu acho que não faz sentido, eu acho que a fonte pagadora, seja SUS ou seja convênio, poderia arcar com, por exemplo, o braço padrão, né? Se o indivíduo já iria receber esse tratamento de qualquer forma, ele poderia ter isso custeado pela fonte pagadora. Eu acho que isso tornaria o Brasil muito mais barato e atrativo para a gente ter cada vez mais estudos e a gente desenhar os nossos estudos. Porque hoje a gente, como a legislação a gente depende 100% de patrocínio full para poder conduzir um estudo, né? Então, certamente o Gustavo tem ideias, como eu tenho, de fazer estudos, né? A gente quer randomizar 2 braços de tratamento padrão, que eu sei que a gente não sabe o que é melhor, mas se tivesse uma fonte pagadora, poderia, mas a forma como não pode. Então, eu acho que esse tipo de, assim, a forma como o custeio ocorre, que tem que ser 100% de tudo, eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que
Tudo que envolve o tratamento experimental, toxicidade, tem que ser coberto, sim, pelo patrocinador, mas o que já seria padrão, eu acho que não teria necessidade. Então, isso eu gostaria de perguntar se isso vai entrar ou não. Eu não vou entrar na polêmica, eu vou deixar para o Barros e para o Frank, para a senadora entrar na polêmica disso. Eu não vou entrar, Raquel, nessa polêmica do pagamento do Brascontrole, né? Eu acho que isso é uma discussão muito interessante, com vários cenários que a gente pode discutir, mas que não é o objetivo agora, nesse instante. A minha pergunta para os três, para o Barros e para o Frank, é: o que vocês fariam no centro de vocês no dia seguinte que a lei foi aprovada? Do jeito que ela está. Então, essa seria a minha pergunta para eles. Eu acho que isso tem muito a ver com o que eu aprendi ouvindo Grace Lozana falando. Quando o processo regulatório do Brasil ficar atrativo, quero ver como que os centros estarão. E aí, aquela desculpa que o processo regulatório acabou, atrapalhava o recrutamento, aí eu quero ver como é que os centros estarão preparados. Doutora Grace, é com a senhora. Bom, pessoal, eu estou concordando aqui com o Gustavo. Eu tenho feito, aliás, na segunda-feira, nós vamos fazer aqui uma segunda rodada de perguntas especificamente sobre o projeto de lei que está tramitando. Nós fizemos isso em duas divisões, aí no primeiro momento A e momento B. No momento A, nós levantamos mais de 40 perguntas sobre o atual projeto de lei que tramita. Certamente vamos levantar outras tantas 40 agora. E é isso, eu realmente gostaria de saber de todos eles qual é exatamente o escopo deste projeto de lei e o que realmente se imagina que ele vai trazer de contribuição imediata para o Brasil, se ele for aprovado exatamente como ele se apresenta. Eu acho que... você sabe que, curiosamente, conversando com algumas pessoas ainda esta semana, e as pessoas me colocaram algumas questões, eu tenho discutido bastante isso com algumas empresas, o jurídico de algumas empresas estão preocupadas, e eu perguntei para uma pessoa da pesquisa clínica, que é, inclusive, dentro da empresa, um diretor, e aí eu falei, você está aqui me colocando algumas coisas que você tem ouvido, as discussões. Falei, quantas vezes você, de fato, leu o projeto que hoje tramita? Aliás, desde que ele foi apresentado pela senadora Ana Amélia até o atual momento, foram mais de 20 substitutivos, né? O que foi apresentado, certamente não é o que tramita hoje. Eu falei, todas as discussões que eu ouvi até hoje versam sobre doação de produto depois de estudo, proteção dos participantes, ok, como Raquel disse, Raquel, super concordo, são temas muito críticos, que devem ser discutidos, mas quando eu perguntei para esse diretor, falei, você realmente já leu todo o texto do projeto? E ele disse, não, realmente não. Eu falei, então leia todo o texto deste projeto de lei e me diga o que o seu jurídico vai fazer realmente no dia seguinte da aprovação desse projeto de lei. E eu acredito que nós vamos ter alguns problemas de ordem prática, e agora eu não estou nem fazendo juízo de mérito se é bom ou não ter um marco legal, até porque eu acho bastante interessante todo país que tem um marco legal muito claro, transparente, fácil de ser compreendido, é excelente. Tem previsibilidade, tem clareza. Agora, todo marco legal, que a compreensão é muito dúbia, é muito insegura, não me parece muito razoável. Então, eu deixaria aqui para eles a pergunta, acho que é igual a do Gustavo. O que fazer quando esse projeto for aprovado, se for aprovado exatamente como está? Eu assumo que vai ter algum período de transição, né? Com certeza. Então, Raquel, são 180 dias de transição, mas ainda assim, Raquel, eu perguntaria, o que faremos ainda nesse período de transição? Porque na medida em que você estuda o que está no projeto hoje, Raquel, nós temos dúvidas até sobre o que versa o projeto.
se ele é um projeto para pesquisa clínica, se ele é um projeto para pesquisa em seres humanos, porque, embora ele traga que é um projeto já nos seus artigos finais, que engloba todas as áreas do conhecimento, durante todo o texto, ele fala muito de pesquisa clínica. E, obviamente, pesquisa em ser humano é uma coisa, pesquisa clínica é outra, ensaio clínico é outra, e na hora em que você coloca isso dentro de uma regra, você deixa, inclusive, de colocar no glossário uma série de definições, ainda que a gente tenha 180 dias para colocar isso em prática, ainda que devemos ter uma série de decretos para regulamentar, eu olho para o projeto atual, como ele se encontra, e repito, eu sou muito favorável a um ambiente regulatório muito claro, mas o projeto, como se encontra, tem muitos pontos críticos que mereceriam uma avaliação e um estudo por parte dos deputados e depois dos senadores, porque esse projeto volta para o Senado, para que nós, neste momento, tivéssemos todas as possíveis mudanças. Porque, veja, Raquel, uma lei, depois que ela é posta, é muito difícil a gente remendar. Então, eu me preocupo bastante, aliás, eu confesso que eu tenho bastante preocupação com a aprovação desse projeto, da forma como ele se encontra. Repito, sou muito favorável a um marco legal. Bom, gente, quero agradecer muito aos nossos participantes, doutora Grace, doutora Raquel. Estava tão bom. Tá tão bom, né? Tão bom. Mas, infelizmente, tudo que é bom tem tempo, não tem jeito. E já ficamos com a provocação para a próxima reunião. Então, vai ter mais gente acompanhando. Vocês três, com certeza, estão convocados a assistir e participarem. Tá? Eu quero agradecer muito ao projeto que incentiva a pesquisa clínica da LIBS, que montou essa estrutura. Nós estamos fazendo essas lives com o maior cuidado, e esse projeto vai até o meados do ano que vem, no nosso novo normal, se Deus quiser, já com vacina. Quem sabe a gente celebra isso aqui num grande evento presencial no final desse projeto. Mas a gente, calma, vamos devagar, né? Então, espero vocês todos no dia 30 de setembro, às 7h, para o nosso próximo encontro, onde vamos discutir os aspectos regulatórios da pesquisa clínica. Até lá! Um abraço, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, um abraço. Boa noite.